Graça e paz, irmãos. Eu preciso, meus dois ajudantes dessa noite, Renatinha e Davi, por favor. Enquanto isso, vamos abrir nossas Bíblias. Lucas 24, versículos 13 a 35. Lucas 24, 13 a 25. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, não começa essa coisa em inglês não, tá? No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversaram e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu um deles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter ido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Mas, continua. Mais um versículo. Ele lhes diz: como vocês costumam entender e como demoraram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximaram do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente. Fala, imediatamente. Para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, e que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Amém, irmãos? Amém. Só um minutinho. Vamos orar, feche teus olhos. Pai, nós queremos te louvar, pois tua palavra é poderosa. Tua palavra vem para revelar algo sobrenatural. Revela para nós essa noite, Senhor, a tua direção para nossas vidas. Pois, Senhor, não há nada igual a ti, Senhor. E tua palavra que ensina, faz essa palavra se tornar rema a nós hoje mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Se você não entendeu essa coisa rema,
escuta a palavra domingo. Se você não estava aqui domingo nos cultos, tá? Vai lá, entra lá no site, escuta, porque é muito poderoso. Quero falar com vocês essa noite. Vou pegar um bonde aqui que o pastor começou a iniciar hoje de manhã, falando com os pastores. Deus já estava trabalhando no meu coração com isso. Eu falei, pastor, né? Ele perguntou, você tem uma palavra, pastor? Você simplesmente juntou com coisas que estava pensando, meditando. Eu posso pegar um pouquinho que você falou? Ele sempre com bondade, ele fala, pode pregar, né? Depois ele vai pregar bem melhor, mas vamos estar aqui essa noite, tá? Eu quero falar para vocês sobre quanto vale um discípulo. Fala para o seu irmão, faz essa pergunta, quanto vale um discípulo? Vem cá, vem cá. Esses são meus dois ajudantes essa noite. Aqui eu tenho Davi. Recebe Davi com aplauso aí. E aqui, Renatinha. Nossa chilena, né? Eu tenho uma pergunta para eles, tá? Eu quero saber um pouquinho. Ô Davi, aqui eu tenho um celular. É Samsung. Não é Apple, mas é Samsung, né? Essa celular, quanto você acha que custa? Quanto vale essa Samsung? 3 mil. 3 mil. Tá. O que você acha, Renatinha? 9 mil. 9 mil, tá? Ok? E aquela guitarra, aquela violão lá, você vê o Israel tocando aquele violão? Toca demais, né? Ele não toca demais? Né? Tá. Quanto vale aquele violão? 3 reais. E quanto vale? Oh, não tem resposta certa e errada. Vocês estão certos. Quanto vale aquele violão? 10 mil. 10 mil, tá. E aquele carro que seu pai está dirigindo? Quanto vale aquele carro? 3 mil. Ok. Quanto vale seu carro? 3 mil. 3 mil. Agora fala para mim alguma coisa. Quanto vale seu pai e sua mãe? 1 milhão. Quanto vale seu pai e sua mãe? Jesus. Amém. Amém, amém. Aplaude o Senhor para esses dois queridos, né? Obrigado, viu? Obrigado, obrigado. Interessante o valor que a pessoa inocente dá para as coisas. Algumas coisas mais valorosas, outras não. Mas quando chega, eles entendem o que é valoroso. Eles falam, não tem preço, é 1 milhão, né? É isso, é tudo, é tudo. Nessa noite eu quero falar para vocês sobre esse valor do seu discípulo. Do seu discípulo. Nós vimos aqui nessa passagem, nós temos aqui Jesus Cristo. Jesus Cristo, volta lá, vamos ver esse primeiro versículo aí. Versículo 13. 24, 13, Lucas. Vamos voltar aqui. Eu quero mostrar alguma coisa interessante. Lucas 24, 13. Está lá escrito. Naquele mesmo dia. Que dia é essa? Essa aqui é domingo. Domingo de manhã. Nesse dia, Jesus Cristo ressuscitou. Aquele que veio, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, revelou a glória de Deus Pai no meio de todos nós. Ele ensinou, Ele fez milagres, Ele libertou, Ele curou, Ele levantou discípulos, mas também Ele foi entregue e foi crucificado. E lá na cruz morreu, derramando sangue. Parecia que tudo acabou. Mas chegou domingo. Chegou domingo. Eu quero falar para você. Talvez você está ainda preso lá na sexta-feira, mas domingo está chegando para você.
Domingo está chegando. Jesus Cristo ressuscitou. Agora pense comigo. Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aquele que existe eternamente. Ele criou todas as coisas. Deus Todo-Poderoso, Jesus, ficou aqui na terra 3 anos e meio. Ele se sujeitou a todas as coisas. Ele se humilhou no meio desse povo que rejeitava ele, um povo que não queria saber nada dele, povo que abandonou ele, povo que traiu ele, povo que negou ele, povo que queria matar ele e de fato matou. Agora, ele ressuscitou, com todo esplendor, toda glória, todo poder, vitorioso, aleluia. Amém, irmãos? E interessante, qual foi a primeira coisa que Jesus fez naquele dia? Eu fico pensando, se eu fosse Jesus, ressuscitou, e entrar lá no céu, receber high fives dos anjos, talvez, né? Entrar lá e falar, está consumado, eu fiz, a salvação está completa, realmente foi difícil lá, mas a vitória vem, eu ressuscitei, agora eu vou reinar eternamente com o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele tinha direito de fazer isso. Ele muito bem poderia ficar lá no céu e falar, agora eu ressuscitei, vocês agora têm que me adorar. Jesus não fez isso. Interessante, naquele mesmo dia, onde Jesus foi, cedo de manhã, tem dois discípulos, um chamado Cleopas, alguns falam que talvez é pai do Tiago, não sei, não do Tiago de João, mas o outro Tiago lá, talvez, outro discípulo, nem sabemos quem é. Mas por que esses dois discípulos estão no caminho para Emaús? Jesus ressuscitou. Por que ele está indo afora de Jerusalém? Por que está indo embora? Porque realmente estava com esperança que Jesus ia tirar Israel daquela situação. E não aconteceu. Eles estavam decepcionados, estavam tristes, e estavam indo embora, talvez voltando para a cidade deles. Nós não sabemos muito sobre esses dois discípulos, mas dois discípulos praticamente anônimos, cabeça baixa, triste, andando nessa estrada. E Jesus foi atrás deles. Pensa sobre isso. Dois discípulos desistindo, dois discípulos decepcionados, dois discípulos tristes demais, dois discípulos que não sabiam discernir as Escrituras e nem sabia realmente o motivo, o propósito mesmo de Cristo, o Messias. Mas Jesus não desistiu deles. Jesus está lá, ele sabe, os outros discípulos estão lá em Jerusalém, mas tem dois indo embora. Espera aí, eu vou atrás deles. E Jesus, fica imaginando Jesus, andando naquela estrada, talvez até já descalço, andando, ele passou o dia inteiro com esses dois discípulos, conversando com eles. Pensa sobre a paciência de Jesus. Ele chega para eles, o que está acontecendo? Por que você está tão triste? Ué, você não está sabendo? Será você a única pessoa? Olha a bronca que ele está dando de Jesus, né? Se eu fosse Jesus, fala, cara, espera aí, você está falando com quem? Olha a paciência. Eles mesmos falam, nós não estamos entendendo. Jesus,
Ele era para ser o Cristo, era para ser o Messias, era para ser aquele que traz redenção para Israel, mas não. Eu sei, algumas mulheres falam que talvez, não, nós não acreditamos que está vivo. E Jesus teve paciência de passar com eles nas Escrituras, para mostrar, você não estava entendendo, Jesus era para sofrer mesmo, era necessário morrer. Jesus passou os dias com eles, chegando no final do dia, chegaram na cidade, eles andavam 11 quilômetros, chegaram lá, eles falam, fica conosco. Não, eu preciso ir. Eu fico imaginando, Jesus tem tantas coisas a fazer, Ele ressuscitou, Ele precisa proclamar, Ele precisa se mostrar para os outros discípulos, tem tantas coisas Ele ainda precisa fazer. Mas os dois falam, fica um pouquinho mais, já está chegando o fim do dia, não é bom viajar à noite. Então Ele ficou com eles, sentaram na mesa, partiu o pão. Naquele momento, os olhos deles abriram. Eles viram, era Jesus. Naquele momento, Jesus sumiu. Mas o recado foi deixado. Não ardia nosso coração. Quando Ele falava para nós, e falava as Escrituras, não estava queimando mesmo nosso coração. Era Jesus. Ele está vivo. Está vivo. Está vivo. Eu fico imaginando o que eu faria se eu fosse Jesus. Ia aparecer para dois caras perdidos lá, andando na estrada, desistindo, não queria mais estar, ignorante das Escrituras. Podemos pensar, está com nada, eles não estão com nada, eles não querem nada com nada, deixa eles ir, eles querem ir embora, fica conosco, não, nós vamos para Emaús, não tem mais jeito, não tem, tá bom, pode ir, não quer nada com nada. Mas Jesus olhou para esses dois e viu um valor dos seus discípulos. Amém? Você está entendendo? Pensa comigo, quantas vezes nós já desistimos de uma pessoa, ele fala, eu não quero mais, já esperei o suficiente, não aconteceu comigo, eu vou embora, eu vou para Emaús. E a gente fala, pode ir, não quer nada com nada. Aí o supervisor, o pastor chega para você e pergunta, cadê fulano? Foi para Emaús, não quer nada com nada não. Jesus foi na estrada de Emaús para buscar aqueles dois. Amém? Amém, irmãos? Nós vamos ver mais isso um pouquinho mais, tá? Vocês têm que entender, Jesus foi atrás. Fala, Jesus foi atrás. Ele poderia estar lá, levantar em cima de Jerusalém, responder toda aquela glória. E todo mundo, uau! Mas Jesus falou, não, tem dois indo embora, eu vou atrás deles. Fala, eu vou atrás deles. Você conhece alguém que está na estrada para Emaús? Você conhece alguém que está na estrada de Emaús? Olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Olha a sua célula. Tem muitas pessoas na estrada de Emaús nesse momento. Nós estamos deixando eles ir? Ou nós estamos indo para passar o dia, tendo paciência, investindo na vida deles? Amém? Amém, irmãos? Depois nós vimos que ele também apareceu
para os discípulos. Lá também está escrito que quando ele apareceu, quem não estava no meio dos discípulos naquele dia? O Tomé, né? Thomas, né? O Tomé. Tomé não estava lá. Naquele momento Jesus apareceu. Nós podíamos falar, azar dele. Ele não estava, era para ele estar lá. Jesus falou para ficar, né? Desculpa, não foi esse momento, mas ele para estar junto com os discípulos deles, estar juntos, mas ele não estava lá. Aí o que aconteceu? Ele perdeu a oportunidade. Depois os discípulos falaram para Tomé, Tomé, sabe alguma coisa? Jesus está vivo, sim, nós vimos. Somente se eu posso tocar nos furos dele, nos pés e lado dele. Somente assim, porque sabe alguma coisa? Eu duvido. Fica pensando comigo. Se alguém, talvez seu discípulo, membro da sua célula, chega e fala, eu duvido. Todas essas coisas que está falando aqui, multiplicação, cura, libertação, restauração, cai no espírito, duvido. E aí? O que você faz? Não quer nada com nada, deixa ele ir, ele não quer acreditar. Mas Jesus, Ele vem no momento das dúvidas também. Vocês não estão entendendo. Eu acho que estou pregando para uma igreja morta aqui. O que está acontecendo? Jesus vem mesmo no momento das dúvidas. Ele não vai deixar você em dúvida. Ele parece e declara, eis-me aqui, pode tocar, aqui eu sou. Jesus viu a dúvida e falou que eu vou ao encontro do Tomé. Foi atrás os dois lá na estrada de Emaús, porque estava realmente triste, decepcionado, não estava mais discernimento, tinha discernimento das escrituras. Eu vou lá. Tomé está duvidando, eu vou lá. Jesus, ressurreto, Jesus que venceu a morte, Jesus que poderia ligar a glória dele, pá, e brilhar, e todo mundo pode chegar e cair morto na frente dele. Mas Jesus foi atrás dos seus discípulos. Nós temos também, lá em João, capítulo 21. Você tem João 21. Primeiro versículo lá, vamos lá. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tibira. É isso mesmo, né? Foi assim. Tá. Mas próximo versículo, isso. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã, de Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, Tiago, né? E os dois outros discípulos. 7. Tá? Mais um. Simão Pedro disse, vou pescar. Né? Vou pescar. Qual é a frase que pessoas falam? Está nervosa? Vai pescar, né? Você negou Jesus? Vai pescar. Abandonou Jesus? Vamos pescar. Isso que está na mente dele. Interessante, essa já viu Jesus ressurreto. Tomé já viu Jesus ressurreto. Mas Pedro chegou lá e conseguiu convencer esses outros 6 para pescar. Pedro já estava triste, Pedro pensou que não tinha mais jeito para ele, Pedro já pensou, olha, Jesus, tudo bem, ele ressuscitou, é verdade, tudo isso, mas não tem mais jeito para mim, de fato eu abandonei, eu já neguei, eu já fiz isso, já caí na água, já fiquei molhado, a chance já foi, não tem mais para mim, eu vou pescar.
Ó, gente, vou pescar. Se quiser, ó, vem comigo. E os outros foram com ele. Pedro tinha influência. Eles foram pescar. Fica imaginando. Jesus, ele já apareceu para eles. Já deu testemunho também para Tomé, na dúvida dele. Ele já apareceu em vários outros momentos, mas aqui tem discípulos, 7 discípulos, que abandonaram mais uma vez, pensando que não tinha mais jeito, melhor a gente pescar. Se eu fosse Jesus, eu ia falar, nada com nada, deixa eles, vou achar outros, vou achar aquelas pessoas que estão querendo. Eu quero achar aquelas pessoas na pegada, né? Vamos ver pessoas que estão lá na Azul Celeste, né? Vamos pegar pessoas Azul Celeste. Vamos pegar pessoas amarelo aí. Vamos pegar pessoas azul marinho. Vamos pegar pessoas laranja. Vamos pegar pessoas na pegada verde. E aqueles que estão na pegada maior lá na vermelha. Vamos pegar esse povo. Esses pescadores, deixem eles lá pescar. Eles não querem nada com nada. Já pisou na bola. Já pecaram. Jesus já se mostrou. Por que vamos atrás deles? Mas Jesus, graças a Deus, eu não sou Jesus. Jesus chegou lá na praia. E aí? Pegou algum peixe aí? Eles tinham pescado a noite inteira. Não tá bom nessa noite, não. Foi muito ruim, não pegamos nada. Nós já vamos estar chegando. Que tal você joga no outro lado? Fico imaginando Pedro naquele momento. Eu já ouvi isso uma vez. Jogou no outro lado. De repente, peixe. Pedro não tinha dúvida. É o Senhor. É o Senhor. Ele voltou para mim. Ele voltou para mim. Eu não tenho valor, mas Jesus olha para mim e declara: você tem valor, eu voltei para você. Pedro mergulha na água, ele nada, ele chega lá. Ele chega lá, ainda com um pouquinho de vergonha, porque afinal de contas ele já afundou. Ele já negou, ele já abandonou, duvidou, abandonou todas as coisas. Está agora à frente de Jesus. Talvez ele está esperando para receber um puxado de orelha, né? Assim vocês falam, né? Tá? Pode puxar, Jesus, eu mereço. Quantas vezes nossos discípulos têm medo, talvez, da gente, que nós ficamos só puxando tanto que não tem mais orelha. Jesus chegou para ele. Pedro, só tenho uma pergunta para você. Tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, alimenta minhas ovelhas. O que, Jesus? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Eu sei que eu pisei na bola, eu fiz tanta coisa, mas eu te amo, sim. Então, cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Jesus,
Eu já pisei na bola, eu já neguei, eu já fiz tantas coisas erradas, mas Senhor, eu quero declarar com todo o meu coração, eu te amo. Então, Pedro, eu estou aqui para promover você. Você vai cuidar de ovelhas. Você não é mais pescador, você é pastor. Vai e cuida das minhas ovelhas. Aleluia! Sabe o que Jesus faz? Ele vai ao encontro dos discípulos. Ele não fica lá brilhando para todos chegar a Ele nesse momento, não. Ele investiu 3 anos e meio. Ele viu os discípulos abandonar. Ele já viu os discípulos trair. Ele viu os discípulos negar Ele. Mas Ele não desiste. Ele vai atrás. Porque discípulo tem valor. Tem valor. Jesus consegue ver o valor por causa do potencial do Espírito Santo na vida. Deus sempre está convidando pessoas para fazer parte do plano dele. Muitas vezes pessoas que a gente não ia chamar, pessoas que não ia pensar que poderia fazer. Olha para a sua célula, tem pessoas lá que talvez você já está descartando. Tem pessoas que você já está falando, eles não querem nada com nada. Pessoas que já chegaram lá na Amaús. Mas Deus sempre escolhe pessoas que nós não ia considerar. Ele chama um fugitivo, Moisés, para ser libertador do povo de Israel. Ele chama uma prostituta, Rabi, para realmente entrar na história da genealogia de Jesus Cristo. Ele chama um covarde, Gideon, para ser aquele que guerreiro mesmo, que vence a batalha, amém? Ele chama Jacó, um homem que trapaceiro, tudo isso, mas Deus ao encontro dele, marca ele e muda a história para Israel. Deus chama uns pescadores que não sabem mais nada do que simplesmente pescar, mas faz eles pastores de vidas. Ele chama o fiscal de renda, aquele que realmente fica roubando pessoas, e chama: você vai ser um grande homem de Deus. Ele chama um cara que está perseguindo a igreja e declara: você vai ser meu missionário. Ele vai atrás das pessoas que ninguém vai atrás. Quanto vale o seu discípulo? Quanto vale o discípulo? Tem muito mais que nós podemos falar. Muitos nós podemos falar sobre essas coisas. Você precisa entender, por exemplo, lá na Bíblia, acho que em Lucas 15, que fala sobre o pastor que ele tem 100 ovelhas, mas está faltando um. E o que ele faz? Ele vai atrás. Agora, pensa comigo. Quando ele vai saber que está faltando? Normalmente no final do dia, quando está chegando, eles entram lá no curral, né? Aí conta, 1, 2, ele conta. Chegando, 98, 99. Está faltando um. Fecha o portão aqui. Já está no final do dia. Mas o que ele faz? Ele vai atrás daquela ovelha. Ele sabe onde está a ovelha? Não sabe, mas ele vai. Ele vai procurar até quando? Até quando? Até ele achar. Pode estar na noite, pode estar lá no vale, pode estar lá na montanha, pode estar preso no meio das pedras, pode estar na beira do rio, quase afogando, mas ele vai atrás. E quando ele encontra, ele pega e coloca no colo, e chega como? Com gozo e alegria, e chama todos: eu encontrei aquele que estava perdido. Amém, irmãos? Interessante. Estava chegando no final do dia, provavelmente ficando escuro, estava lá, não vai ter janta, vai interromper todos os planos dele.
Mas vale a pena ir atrás daquela ovelha, porque aquela ovelha tem valor. Amém? Você vai ter discípulos, pessoas da célula, que talvez, estou perdido. Lá na mente está falando, tinha que ligar para mim? Bom, eu tenho um jantar, depois, acho que amanhã eu ligo. Irmãos, está lá perdido, está chorando, está assustado, ele está chegando à noite, eles não têm lugar para ir, não sabem o que fazer. O que precisa é ir atrás dessas ovelhas, irmãos. Amém, irmãos? Tem ovelhas perdidas, temos discípulos no caminho de Emaús, tem pessoas que estão duvidando, tem pessoas que voltaram a pescar. Está na hora, igreja, vamos atrás dessas pessoas, porque eles têm valor. Amém. Aleluia. Uma xícara não tem muito valor, assim. Às vezes o quê? R$5, R$10 talvez. Se é um lugar de turistas, pode até ser R$20, R$25, mas não é muito valor. Mas você sabe que existe algumas xícaras que chega a custar milhares de dólares? Por quê? Porque tem algumas pessoas que fazem coleção de xícaras. E talvez é difícil achar essa xícara. E quando encontram, eles querem qualquer jeito. Então eles estão dispostos de pagar milhares de dólares para tê-la. Veja bem, essas xícaras é apenas cerâmico, né? Mas a xícara vale o que alguém está disposto a pagar. Se eu estou disposto a pagar apenas $10 para essa xícara, então isso vale $10 para mim. Se eu estou disposto a pagar milhares de dólares para isso, então vale mil dólares para mim. Amém? Você está entendendo? Essa xícara tem um valor dependendo da disposição da pessoa que quer pagar. Quero perguntar para você, quanto vale seu discípulo? Se somar tudo no nosso corpo, pele, ossos, músculos, talvez não tenha muito valor. Alguns que têm dons diferentes, talvez tenham um pouco mais valor. Mas como uma xícara, nós temos o valor que alguém está disposto a pagar para nós. Jesus deve ter achado você muito valoroso, pois Ele estava disposto a pagar o alto preço. Lá na cruz, Ele morreu para você. Ele declarou, você tem valor, você tem valor. 1 Coríntios 6:20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorificam Deus com seu próprio corpo. Salmo 139, não tem tempo para ler, mas Salmo 139, versículo 13 a 18, fala que nós somos maravilhosamente feitos na presença dEle. Ele tem pensamentos sobre sua vida, e os pensamentos deles é de prosperidade, de bem, não de mal, de futuro, esperança. Você tem valor diante de Deus, amém, irmãos? E o que, sabe, muitas vezes nós falamos que Deus amou o mundo de tal maneira e deixa muito genérico. Deixa eu falar para vocês, Gálatas 2:20, vamos ver esse versículo aí. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou.
Ele me ama. Ele me ama e Ele se entregou para mim. Jesus está disposto de ir à cruz por minha vida. Jesus está disposto e já fez pela vida do seu discípulo. Amém? Nós, muitas vezes, nosso discípulo é uma xícara. Às vezes, ele vai para a estrada de Emaús. Talvez ele duvida. Talvez ele foi pescar. E a gente, deixa, tá bem, pode ir, tá nada com nada. Às vezes, sabe o que nós estamos fazendo com nossos discípulos? Seu discípulo tem valor. Quanto vale seu discípulo? Em vez de deixar ele embora, em vez de deixar ele cair, fica pedaços de nada. Pega o seu discípulo e faz ele um vaso. Faz ele um vaso. Faz ele maior. Levanta ele e declara: você tem valor. Nós estamos juntos, eu e você. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. Você conhece alguém na estrada de Emaús? Você conhece que está duvidando? Você tem conhecimento de pessoas que estão pescando? Está na hora de falar para eles quanto eles têm valor. Amém? Vamos ficar em pé.